só que dando ênfases diferentes sobre o mesmo texto. E eu comecei falando sobre os primeiros 3 versículos no domingo passado pela manhã. Então eu gostaria de voltar a esses 3 primeiros versículos de João 17. Para quem não esteve aqui naquele domingo em que iniciamos esta série, convém explicar que esta oração de Jesus, registrada em João 17, é uma oração por seus discípulos. O Senhor Jesus, depois de um discurso que é registrado pelo evangelista João, do capítulo 13 até o capítulo 16, Jesus está dando as principais orientações aos seus discípulos, porque logo depois, no capítulo 18 em diante, será narrada a sua paixão, morte, ressurreição. E então nós sabemos que depois da sua ressurreição, o Senhor Jesus ascende aos céus. Deixa então os seus discípulos aqui para continuarem cumprindo a missão que ele lhes dera. E justamente por causa desta missão dada por Jesus, é que ele faz estas orientações que estão condensadas pelo apóstolo João nesses capítulos de 13, quando ele lava os pés dos discípulos, até o capítulo 16. E então, quando chegamos no capítulo 17, Jesus começa a orar por nós. A orar, como ele mesmo vai dizer, oro por estes e oro por aqueles que virão a crer em mim. Isto é, todos aqueles que vieram depois daquela geração de discípulos. Todas as gerações de discípulos que se estenderam até os nossos dias. O que significa que o Senhor Jesus estava orando também por nós. Daí porque entendermos esta oração de Jesus é muito importante, como também eu destaquei naquele dia. Porque quando conhecemos e entendemos quem é Jesus, nós entendemos quem nós somos como seus discípulos. Nós só podemos compreender quem somos como discípulos de Jesus quando compreendemos quem é Jesus. E este texto, esta oração, nos mostra as duas coisas: quem é Jesus e, por causa disso, quem somos nós como seus discípulos. Na primeira mensagem que fiz sobre este capítulo, eu destaquei 3 palavras. Eu destaquei a palavra orou, quando dissemos que oração é mais do que uma articulação de palavras. Oração é uma articulação do coração, dos sentimentos. Oração é aquilo que sentimos diante de Deus e não exatamente o que dizemos. Depois eu destaquei no versículo 2, no versículo 1 ainda, a palavra glorifique. Glorificar a Deus é mais do que ir ao culto. Glorificar a Deus é viver de acordo com os seus ensinos. É honrar os seus princípios aplicando-os à nossa vida. E eu destaquei ainda a terceira palavra, que é a palavra conheçam, o verbo conhecer, para que te conheçam. Quando eu disse que conhecer, aqui é no sentido de ter um envolvimento comprometido com o Senhor. Uma comunhão comprometida com Ele, uma experiência pessoal com Ele. E tudo isso acontecia com Jesus. Oração para Jesus era mais do que uma articulação de palavras, era o seu sentimento, o seu coração ligado ao coração do Pai. Glorificar ao Pai para Jesus era obedecê-lo. Faça-se a tua vontade e não a minha. E conhecer o Pai era ter íntima relação com Ele. E só conhecemos a Deus quando temos de fato uma experiência íntima, pessoal, de fé com o Senhor. Então não é um conhecimento de intelecto, nem é um conhecimento de cérebro, mas é um conhecimento muito mais de compromisso de vida e de experiência de fé. Eu quero reler então agora esses 3 versículos com vocês para destacar aqui 3 outras coisas que eu acho importante que estejam diante de nós. E lemos assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu. Esta é a expressão que eu gostaria de destacar. Olhou para o céu e orou: Pai. Esta é a segunda expressão que eu quero destacar esta noite. Pai, chegou a hora.
Glorifica o teu Filho para que teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, e agora vem a expressão que eu quero destacar, a terceira expressão, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós temos aqui três coisas que têm um relacionamento direto com nossa experiência cotidiana, com nossa experiência diária, com a palavra, com o Senhor na nossa vida, com o sentido de seguirmos o Senhor, de termos a nossa vida alinhada com seus ensinos, com seus princípios, e é por isso que somos chamados, afinal, de cristãos. Por causa disto, desse alinhamento da nossa vida com o Senhor Jesus. E nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para três coisas que Jesus Cristo faz e também diz neste prólogo da sua oração. A primeira é esta expressão: olhou para o céu. Não vamos estranhar isso em termos práticos, porque era muito comum que os judeus, quando falavam com Deus, olhassem para os céus. Diferentes de nós que fechamos os olhos e curvamos as cabeças. Eles abriam os olhos e olhavam para os céus. Porque para eles, olhar para os céus era um simbolismo de estarem conversando com Deus, de se dirigirem diretamente a Deus. Olhou Jesus, portanto, para o céu para falar com o Pai. Mas para compreendermos perfeitamente isto, precisamos retroceder um pouquinho. Como eu sempre tenho lembrado a vocês, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. E quando termina um capítulo, necessariamente não quer dizer que terminou o assunto. E quando começa um capítulo, necessariamente não quer dizer que começou um outro assunto. Então, se voltarmos um versículo nesse texto que lemos, se formos ao versículo 33 do capítulo 16, nós leremos assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Está aqui a primeira coisa que precisamos aprender com essa postura de Jesus. Enquanto estivermos olhando para nós mesmos, e enquanto estivermos olhando para o mundo que está ao redor, enquanto estivermos olhando para os problemas ao redor, enquanto estivermos olhando para as circunstâncias, enquanto nossos olhos estiverem fixados apenas na situação, no contexto ao redor, nós teremos mais motivos para nos preocupar, temermos, nos sentirmos inseguros e nos afligirmos. Porque o que a realidade ao nosso redor, as circunstâncias ao nosso redor e o contexto ao nosso redor têm a oferecer, é sempre mais motivo de preocupação e de medo do que qualquer outra coisa. Quando nós olhamos a realidade ao nosso redor, nós vemos mais motivos para ter medo do que para nos sentir seguros. Quando analisamos a realidade ao nosso redor, nós temos muito mais motivos para ficarmos aflitos do que para ficarmos confortados. Porque a realidade que vivemos, a vida que vivemos neste mundo, ela é, como o Senhor Jesus Cristo disse, uma série de aflições. Nós abrimos nossos olhos para a realidade e temos alguns pontos em que podemos dizer: aqui, aqui e aqui eu me sinto muito confortável, eu me sinto muito seguro. Por outro lado, aqui, 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 aqui e ali, e tenho aflições. O que me cerca, na maioria das vezes, são notícias ruins. Ligamos os telejornais para assistir o que está acontecendo no mundo. De vez em quando vem lá uma notícia boa. De vez em quando aparece alguma coisa que nos conforta.
Mas na maioria das vezes, se somarmos todas as notícias que chegam a nós e fizermos um cômputo geral disso tudo, nós vamos chegar à triste conclusão de que recebemos mais más novas do que boas novas. Mais notícias ruins do que notícias boas. E normalmente, quando fechamos um jornal, quando desligamos um rádio, quando fechamos o aplicativo ou quando desligamos e mudamos de canal da TV, nós normalmente saímos muito mais inseguros, muito mais temerosos. É isto o que esta palavra de Jesus está nos dizendo. Quando olhamos para nós e olhamos para o mundo ao nosso redor, temos mais motivos para nos afligirmos do que para nos alegrarmos. Por isso o apóstolo Paulo também diz numa de suas cartas: se nós tivermos nossos olhos voltados apenas para esta vida, miseráveis pessoas nós somos, porque esta vida só tem a nos apresentar tristezas e aflições na maior parte das vezes. Foi por isso que Jesus olhou para o céu. No início da sua oração, Jesus olhou para o céu, porque quando olhamos ao redor, nós encontramos mais aflições do que alegrias. Mas quando olhamos para o céu, nós encontramos mais conforto do que aflições. Esta é a grande diferença que o Senhor Jesus nos mostra. Quando Ele diz, no mundo vocês terão aflições, mas não acaba aí. Ele diz, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Enquanto nossos olhos estiverem presos apenas à realidade ao nosso redor, ficaremos aflitos. Mas quando despregamos os olhos da realidade ao redor e olhamos para cima, nós descobrimos que quando olhamos para aquele que venceu o mundo, podemos ter esperança, podemos ter consolo, podemos ter conforto. Então o que eu estou dizendo a você esta noite é que se você tem sentido mais medo do que segurança, se você tem sentido mais aflição do que alegria, é porque você tem olhado mais para a sua realidade ao redor do que para cima. Pois é exatamente isso que acontece. Este mundo tem mais aflições do que alegrias. Neste mundo nos deparamos mais com problemas do que com soluções. Por isso, quando olhamos só para o que está a nosso redor, a nossa tendência é nos deprimirmos mais. E foi por isso que Jesus, nessa hora, olhou para cima. Jesus olhou para o alto. Não fazendo nada diferente do que um salmista disse num salmo que conhecemos muito bem. Qual é o salmo que você se lembra quando dizemos que Jesus olhou para o alto? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se você está sentindo que seus pés pisam mais em areia movediça do que em chão firme, deixe de olhar um pouco para o chão onde você está pisando e comece a olhar para o alto. Jesus olhou para o alto e orou. Porque neste mundo temos aflições. Mas quando olhamos para aquele que venceu o mundo, nós somos confortados por aquele que ressuscitou dos mortos. A segunda coisa que eu queria destacar nesse texto é a palavra em seguida que o Senhor Jesus Cristo usa quando Ele chama Deus de Pai. E para entendermos exatamente o que Jesus está querendo dizer com esta palavra, eu quero que voltemos de novo um pouquinho antes, agora um versículo antes do verso 33, no capítulo 16, dentro do discurso de Jesus ainda, e no verso 32, o Senhor Jesus Cristo está dizendo assim:
Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Ele está falando dos seus discípulos. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Então percebam, não importa que Jesus tenha chamado Deus de Pai. Jesus chama Deus de Pai, ou antes disso, Deus é chamado de Ele na Bíblia, porque a Bíblia está se referindo a uma sociedade patriarcal em que a figura do homem é forte, a figura do pai é forte. Mas se fosse o contrário, se fosse uma sociedade matriarcal, então Deus seria chamado de mãe. E talvez Jesus não viesse como homem, viesse como mulher. E os seus 12 apóstolos não seriam apóstolos, seriam apóstolas. Mas era uma sociedade patriarcal. Então, quando Jesus chama Deus de Pai, porque nós sabemos que Deus não é nem masculino, nem feminino. Masculino e feminino se referem a um gênero humano. Mas Deus não tem nada a ver com gênero humano. Deus não tem sexo. Deus não é nem ele, nem ela. Deus é Deus. E é chamado de Pai por causa da necessidade que temos de interpretar Deus a partir dos nossos parâmetros sociais e da nossa cultura. Senão não temos como falar dele. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte: o que Deus está aqui sendo tratado de Pai por Jesus, porque Pai para Jesus, de acordo com o que ele diz, é aquele que não nos deixa sozinhos. Nos ama como um pai, ou nos ama como mãe. Porque mãe também não nos deixa sozinhos. Deus é o pai e a mãe não importa. O que importa é que se somos abandonados por todos, Deus não nos abandona. Quando Jesus olha para cima e chama Deus de Pai, Ele está dizendo: todos me abandonaram, mas Deus não me abandonou. Ele é meu Pai. E um pai nunca abandona seu filho. Ou uma mãe nunca abandona seu filho. Esse Jesus que olhou para o alto, porque se olharmos ao nosso redor, só descobriremos aflições que nos amedrontam, muito mais motivos para chorar do que para rir. Precisamos olhar para o alto, porque nos sentiremos confortados e seguros. Porque o alto é maior do que a realidade que vivemos. E este mesmo Jesus que olhou para o alto, sabe que Deus não o abandona. Vocês todos me abandonarão, diz Jesus aos seus discípulos. Mas eu não estarei sozinho, porque o Pai não me abandona. Siga um pouco mais adiante e você vai descobrir o que é que Jesus estava querendo dizer. Quando foi preso, seus discípulos debandaram. Aquele que mais costumava aparecer e que era aquele de maior iniciativa e que normalmente respondia as perguntas em primeiro lugar e estava sempre à frente dos outros, e nas listas apostólicas o seu nome está sempre em primeiro lugar, foi justamente aquele que negou Jesus e disse que nunca o conhecera antes. Na hora da crucificação de Jesus, temos notícia de que apenas o apóstolo João estava lá. Pelo que o evangelista João nos conta,
Jesus, do alto da sua cruz, olhou para João e disse: João, você vai cuidar de minha mãe Maria. Olhou para sua mãe e disse: este agora é seu filho que vai cuidar de você. Mas fora isso, não há notícia de nenhum outro apóstolo que estivesse ao pé da cruz. Mas quem estava ao pé da cruz era sua mãe. Sua mãe estava ao pé da cruz. Sua mãe silenciosamente foi acompanhando o momento do seu julgamento e depois, com certeza, foi seguindo o caminho de Jesus pela via dolorosa. E sua mãe ficou ao pé da cruz. Sua mãe estava lá. E o seu Pai celestial. Porque pai e mãe têm um amor que não abandona. Nós temos um Deus que nos ama como pai e como mãe. Temos um Deus que é nosso pai e nossa mãe. Porque nos ama de maneira que não nos abandona. Quando olhamos para o alto e dizemos Pai, nós estamos falando de alguém que nos ama até as últimas consequências. E nunca nos deixa sozinhos. Podemos viver situações em que os outros nos decepcionem, os outros nos abandonem, os outros não nos compreendam, os outros não nos ouçam, os outros não tenham a menor ideia do que sofremos. Mas nos conforta saber que temos um Deus que nos conhece, está interessado em nós e nos acompanha em todos os momentos. Como nós estamos no mês de maio, que é o mês da família, e como tivemos agora há pouco também o Congresso da Família, é bom aqui abrir um parêntese para falar a pais e mães. No meu entender, a maior responsabilidade nossa como pais e mães é criar um elo de compreensão aos nossos filhos a respeito do amor de Deus. Porque se Jesus está usando esta referência, que é uma referência humana, pai é uma referência humana. Se Jesus está usando esta referência para falar do relacionamento dele com Deus, é porque essa referência é extremamente importante. O que eu estou dizendo em outras palavras é o seguinte: nossos filhos só compreenderão mais facilmente o que é um Deus que os ama se tiverem pais e mães que demonstrem o que é este amor. O contrário também é verdadeiro. Pessoas terão uma enorme dificuldade em entender que Deus nos ama como pai ou que Deus nos ama como uma mãe. O profeta Isaías diz isso: ainda que minha mãe me abandone, o Senhor não me abandonará. Essa pessoa terá uma dificuldade enorme de compreender o que é o amor de Deus se teve pais que não o amaram, ou se teve pais que não demonstraram seu amor. Isto é, como é que eu posso entender que Deus me ama como um pai, ou que Deus me ama como mãe, se eu nunca me senti amado por eles? Então, o que eu estava dizendo, nossa maior responsabilidade como pais e mães, é que a nossa figura como pais e mães, sirvam de referência para que nossos filhos entendam o que é ter um Deus que os ama como pai e como mãe. Jesus sabia disso. E ele podia chamar Deus de pai, não por causa do título, porque, como eu disse a vocês, o título é uma referência cultural. Mas por causa do que isso significava. Jesus estava se referindo a alguém que, mesmo que todos o abandonassem, ele não o abandonaria. Irmãos e irmãs, nós temos um Deus que é nosso Pai, porque Ele nunca nos abandona. Porque está sempre conosco. E porque nos ama. E a maior maneira de provar o seu amor é não deixar que nos sintamos sozinhos. Jesus olhou para cima
e disse: Pai. E a terceira e última coisa que quero destacar nesse texto, e assim vou encerrando, até porque a Norma tem que voltar para Marechal Hermes. Não, ela já conseguiu retorno, vai. Por favor, alguém dê carona para a Norma. Mas a terceira coisa que quero dizer, para encerrarmos aqui a nossa reflexão, está no versículo 3. Quando o Senhor Jesus Cristo diz: esta é a vida, que te conheçam como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E de novo, para compreendermos isto, retornemos um pouquinho mais. E agora para o versículo 30. Quando no versículo 30, o Senhor Jesus Cristo está dizendo aos seus discípulos: agora podemos perceber, ou os discípulos estão dizendo a Jesus: agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas, por isso cremos que vieste de Deus. Jesus olhou para cima. Vamos aprender que se olharmos apenas a realidade ao nosso redor, vamos nos sentir muito aflitos e inseguros. É preciso que olhemos para cima. Jesus chamou a Deus de Pai, porque temos um Deus que nos ama e prova o seu amor, não nos deixando sozinhos, nunca. Na hora da morte, que será o nosso momento mais solitário, porque ninguém irá conosco. Na hora da morte, que é o momento mais solitário que alguém pode experimentar, Deus irá junto conosco, porque não nos deixa sozinhos. E agora temos a terceira coisa que aprendemos neste prólogo desta oração. É o Senhor Jesus nos deixando claro que veio para nos mostrar quem era Deus. E Ele está dizendo aqui: a vida está nisso. Conhecermos o Deus verdadeiro através dele. Conhecer Jesus significa conhecer a Deus. Só podemos chegar a Deus por meio de Cristo, porque Cristo é a revelação mais perfeita do Pai. Este mesmo Evangelho de João, que está neste capítulo 17, já dizia no seu primeiro capítulo, que Cristo veio para nos mostrar quem era o Pai. A palavra se fez carne e habitou entre nós para nos revelar quem era o Pai. E a vida está nisto, em conhecermos o amor de Deus e quem é Deus, através desta revelação que Cristo veio nos fazer, o que significa, em outras palavras, conhecer a Jesus, significa conhecer a Deus. Cristo é o melhor retrato que temos de Deus. Não por causa de sua imagem ou aparência, porque nós sabemos que Deus não tem olhos, nem tem nariz, nem tem boca, nem tem ouvidos, nem tem mãos, nem tem braços. Quando falamos mão de Deus, boca de Deus, olhos de Deus, é de novo uma maneira figurada de falarmos do desconhecido a partir de coisas que conhecemos, e só. Mas são figuras a respeito de Deus. Deus não tem nada disso. Então Cristo não foi um retrato de Deus porque Deus tivesse uma aparência humana. Mas Cristo é um retrato de Deus porque Cristo faz o que Deus faz. E sabe o que Cristo faz? Cristo perdoa. Isto quer dizer que Deus perdoa. Cristo tem misericórdia. Isto quer dizer que Deus tem misericórdia. Cristo salva. Isto quer dizer que Deus salva. Cristo é a figura de Deus porque veio mostrar o que Deus faz, o que Deus sente, como Deus age. O que significa que se nós quisermos nos parecer com Deus, precisamos nos parecer com Jesus. E quando fazemos o que Jesus fez e o que Ele nos ensinou a fazer, estaremos cada vez mais parecidos com Deus. Não se enganem,
Quando as Escrituras dizem que somos imagem e semelhança de Deus, também nos diz que caímos e somos de natureza caída e corrompida, estamos estragados. Mas só há uma maneira de resgatarmos a imagem de Deus em nós, é seguindo e obedecendo o que Cristo fez e o que Ele é. Quanto mais nos parecermos com Cristo, e quanto mais fizermos o que Ele fez, e quanto mais agirmos como Ele ensinou, e quanto mais nos relacionarmos com os outros como Ele ensinou, e quanto mais perdoarmos, e quanto mais amarmos, e quanto mais tivermos compaixão, e quanto mais tivermos misericórdia, mais imagem de Deus nós somos. Porque a vida está nisso, em que nos pareçamos cada vez mais com Deus, e tenhamos cada vez mais a sua imagem. E só há uma maneira de nos parecermos com Deus, é nos parecermos com Cristo. Porque Ele veio revelar quem é Deus. Não nos esqueçamos que há muitas possibilidades de entendermos vida. As pessoas hoje andam interpretando vida de maneira muito estranha. Há muitos conceitos estranhos do que é vida. Há muitos equívocos sobre o que é vida. Há pessoas que pensam que estão vivendo e não estão. Mas quando abrimos a página do Evangelho, o Senhor Jesus nos diz: a vida está nisto, em que eu vim revelar o Pai. E precisamos conhecer a Deus através disto que Cristo veio nos mostrar. Então, a primeira coisa que entendemos nesta abertura desta oração é que, se começamos a olhar muito ao nosso redor, nos afligimos, porque a vida é isto: aflições, problemas e inquietações. Desgrudemos um pouco nosso olhar do que está ao nosso redor, das circunstâncias ao nosso redor, e nos acostumemos a olhar para o alto. Se quisermos encontrar conforto e segurança, é preciso olhar mais para o alto do que para o lado da gente. Em segundo lugar, vamos nos lembrar que temos um Deus que nunca nos abandona, que nos ama como pai, que nos ama como mãe. Que não precisamos nos sentir sozinhos, e que não estamos sozinhos em nenhum momento, porque o amor de Deus é o amor que nunca abandona. Em terceiro lugar, nos lembremos que a vida está na revelação que Cristo fez de Deus. Viver é se parecer cada vez mais com a imagem de Deus em nós. Viver é nos parecermos cada vez mais com Cristo, com seus ensinos e seus princípios dados a nós, porque quanto mais nos parecemos com Cristo, mais nos parecemos com a imagem que Deus gravou de si mesmo em nós. E a partir daqui, meus irmãos e minhas irmãs, saiamos deste culto com a certeza que temos uma nova semana pela frente. Sabe-se lá o que vai acontecer esta semana? Nós temos sido sempre surpreendidos pelos acontecimentos. Temos sido surpreendidos por cada coisa que acontece neste país. Sabe-se lá o que nos reserva esta semana. Mas uma coisa tenhamos certeza: saímos daqui deste culto sabendo que saímos com o Senhor. E sejam quais forem os dias que tenhamos adiante, temos um Deus para quem podemos olhar para cima e nos confortar nele. Temos um Deus que é Pai e nunca nos abandona. E temos uma vida verdadeira em Cristo, que veio nos mostrar quem é esse Deus, e com quem cada vez mais nos parecemos, justamente por causa desse Cristo em quem estamos. É motivo, sim, para sairmos daqui com muita esperança e com muita segurança. Meus irmãos e minhas irmãs, a vida não se resume às notícias que temos recebido. A vida é muito mais do que o que está acontecendo.
A vida é o amor e a graça de Deus agindo em nós. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e vamos encerrar cantando o último cântico. E também estamos encerrando este mês da família, este mês de maio, daí porque este último cântico